Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu primeiro vídeo narrado do canal. Hoje estou trazendo a vocês a análise de um hipotético confronto entre dois dos mais aclamados personagens da ficção. De um lado teremos o Uchiha mais poderoso de Naruto Shippuden, no apogeu das suas formas, Madara Rikudo. Do outro, vindo diretamente de Cavaleiros do Zodíaco, o Cavaleiro de Ouro mais próximo dos deuses, Shaka de Virgem. Começando pela análise de um possível combate físico entre os dois. Em atributos físicos, ambos os combatentes contam com o pacote básico de super velocidade e super força. No caso de Shaka, por ser um Cavaleiro de Ouro, aberta e repetidamente a obra faz questão de mencionar que os cavaleiros desse nível podem facilmente alcançar a velocidade da luz. Já quando se fala em feitos de força, não se tem muito material, visto que seu estilo de combate aparenta ser focado no uso de seus poderes e habilidades especiais, que são, concisamente, de médio e longo alcance. Porém, em uma breve cena de confronto entre Shaka e Aolia, que também possuem a velocidade da luz, vimos que Shaka foi capaz de reagir e parar fisicamente não só uma, mas duas vezes o ataque do Cavaleiro de Leão. Agora falando sobre o Madara. No quesito velocidade, não se tem de maneira tão explícita o nível que o personagem alcança. Entretanto, em seu confronto contra Maito Gai, o Uchiha viu de perto o golpe Agai, cuja velocidade era tamanha que o espaço ao redor dos personagens se viu distorcido. Um feito desse nível só seria possível se, no mínimo, viajasse beirando a velocidade da luz. Já sobre força, Madara se equipara aos grandes usuários de Taijutsu avançado, como Gai e Rock Lee, que mesmo sem abrirem o oitavo portão, já eram capazes de causar grandes destruições em rochas e terrenos inteiros apenas com seus ataques físicos. Além de enfrentar os 5 Kages, com destaque especial a Tsunade e ao quarto Raikage, que possuíam força suficiente para causarem danos ao próprio Susanoo Madara. Vale destacar também a maestria do vilão em combate armado e corpo a corpo, sendo capaz de enfrentar múltiplos inimigos simultaneamente e lutar utilizando katanas e kunais. Já sobre o arsenal de poderes e habilidades dos dois personagens, comecemos agora com o lendário ninja da Aldeia da Folha. Madara é mestre em uso de ninjutsus, tendo domínio sobre todos os elementos da natureza. Ele também consegue criar múltiplos clones de si mesmo, disparar e direcionar o Amaterasu, que é uma chama negra que incendeia tudo que toca ininterruptamente. Criar um Susanoo completo, que é uma entidade de tamanho colossal, mais ou menos do tamanho de montanhas, que eu estimo chegar até uns 200 metros de altura com base em imagens do mangá, e que garante defesa e ataque ao usuário. Além das habilidades do Rinnegan, como a manipulação de almas, a absorção de chakra, a manipulação da gravidade, a ressurreição de corpos e a invocação de bestas gigantes. Madara também é capaz de utilizar genjutsus, ou seja, induzir e forçar ilusões mentais em seus adversários. Seu plano final consistia em criar o Tsukuyomi infinito, que nada mais é do que um genjutsu a nível global, prendendo todos os seres vivos do planeta em um estado de sonho perfeito, onde julgava ser o mundo ideal. Em seu modo Jushuriki do Jubi, Madara era capaz de criar e direcionar as Gugodamas, que são esferas moldáveis e altamente destrutivas, capazes de destruir a matéria onde tocam. Ele é dono de uma regeneração invejável, que o faz beirar a imortalidade física. Ele também era capaz de utilizar a técnica do limbo, que consistia em criar cópias de si mesmo em uma dimensão paralela, e essas cópias, apesar de não serem detectadas no mundo real, possuíam corpo físico e podiam interagir com os adversários. As cópias do limbo possuem as mesmas características e habilidades do Madara, e estão fora da percepção física, a menos que realizem interação no mundo físico, ou que o adversário possua Rinnegan, ou alguma outra capacidade de detecção que consiga transpassar por dimensões. Agora sobre o Cavaleiro de Ouro.
As habilidades especiais em Cavaleiros do Zodíaco são baseadas primordialmente no uso da energia cosmo, cujo Shaka possui um domínio e conhecimento completo, para além da simples força física, sendo capaz de manipular o cosmo para bloquear os sentidos ou até mesmo os pontos de chakras centros nervosos do corpo humano para paralisar os seus adversários, evitando que reajam aos seus ataques. Além de moldar seu cosmo para criar rajadas de energia, como a que fez contra a Eulia na saga das 12 casas, e conseguir absorver o cosmo, até do próprio adversário. O cosmo de Shaka é tão extenso que ele poderia enviá-lo do Palácio de Atena até a ilha de Kandon, percorrendo uma distância continental, sem enfraquecer seus efeitos. Simplesmente emanando seu cosmo na direção de Ikki de Fênix, Shaka foi capaz de destruir completamente sua armadura de bronze. Temburin é uma de suas habilidades mais emblemáticas. Temburin é uma técnica que amplifica e utiliza a força de seu cosmo para criar uma série de poderosos ataques espirituais que desmantelam o corpo e a alma de seus oponentes. Cada golpe pode afetar uma parte diferente do corpo do adversário, podendo imobilizar, destruir seus sentidos ou causar danos físicos. Barreira Khan. Essa técnica é uma manifestação da habilidade de Shaka de alcançar um nível de poder além do físico e do mental, permitindo-lhe criar uma barreira intransponível que protege sua mente e corpo de ataques, enquanto lhe permite manter em meditação uma percepção espiritual inabalável. Shaka demonstrou possuir alta resistência a ataques psíquicos e ilusões, o que o torna um oponente ainda mais formidável. Ele demonstrou com extrema facilidade a capacidade de resistir ao golpe fantasma de Ikki de Fênix, anulando suas ilusões completamente. Ademais, Shaka também é capaz de criar suas próprias ilusões, citado por Saga de Gêmeos como aquele sendo capaz de criar ilusões extremamente realistas. Shaka também mostrou-se capaz de manipular memórias, sendo capaz de apagar seu encontro com Ikki na ilha de Kandon da memória do Cavaleiro de Bronze. Ciclo das 6 existências. Uma técnica que permite que ele leve seus inimigos a experimentar uma das 6 formas de existência espirituais do ciclo de reencarnação humano. Esse ataque cria um grande impacto sobre a psique do oponente. Dependendo da situação, ele pode fazer com que a alma do inimigo seja transportada para um desses estados, onde experimentará as respectivas sensações e sofrimentos. Cegueira espiritual. O Cavaleiro de Virgem, apesar de manter seus olhos fechados por quase todo o tempo, possui uma visão espiritual extremamente aguçada, o que lhe permite perceber as intenções de seus oponentes, sentir seu cosmo e até mesmo enxergar o que acontece em qualquer lugar, transcendendo os limites dos sentidos humanos. Shaka também tem a capacidade de destruir ou manipular os sentidos de seus oponentes com uma grande facilidade. Ele pode fechar os 5 sentidos de uma pessoa, tornando-a completamente impotente durante a batalha. O Cavaleiro de Virgem é capaz de acessar até o 8º sentido, o que lhe permite acessar ao cosmos de maneira infinita, permitindo-lhe manter sua força e energia sem limites e superar qualquer tipo de sofrimento físico ou espiritual. Esse sentido é ativado quando um cavaleiro atinge um nível tão elevado de poder espiritual que ele transcende o ciclo de vida e morte, conseguindo atingir um estado onde sua alma se liberta do ciclo de reencarnação, alcançando imortalidade. Análise de confronto. Em confronto físico, Shaka leva uma ligeira vantagem por sua velocidade. Entretanto, Madara demonstra maior maestria no combate corpo a corpo por ser um especialista avançado em taijutsu e confronto armado. Técnicas de genjutsus não funcionariam em Shaka, e jutsus elementais seriam incapazes de atravessar sua barreira Khan. Expelir explosões de cosmo poderiam até causar danos severos ao Uchiha, mas sua defesa com Susanoo somada à sua regeneração resguardariam sua vida. Com seu Susanoo, o Uchiha se torna capaz de gerar grandes danos em área, podendo até mesmo cortar e destruir diversas montanhas com um único golpe, entretanto, não o bastante para dar um fim ao Cavaleiro de Virgem. Tanto Madara quanto Shaka conseguem manipular almas, o que me leva a crer que tanto a habilidade do Rinnegan quanto o ciclo das 6 existências não seriam decisivos aqui.
Quanto ao limbo do Madara, Shaka possui alta sensibilidade a energias, podendo enxergá-las, bem como as intenções das pessoas, e partindo do pressuposto de que os clones possuem presença física, o simples fato de liberar seu cosmo poderia paralisá-los bem como o corpo original do inimigo. Madara não se mostrou de maneira alguma ser capaz de resistir ao apagamento dos seus sentidos, o que nos leva a crer em uma vulnerabilidade e clara desvantagem neste confronto. A maior chance de Madara seriam suas Gugodamas, mas levando em conta a diferença de velocidade entre os dois combatentes, Shaka poderia esquivar do ataque sem muitos riscos. Levando em conta as vantagens e desvantagens de cada um e suas habilidades, Shaka é o personagem que possui as maiores chances de vitória, sendo ele então o vencedor da nossa primeira análise.